Fala galera, mais um Fala Tu Podcast, uma realização da Praia Filmes HD, Construa Ideias e a parceria aqui da Premium Express Conveniência. Siga aí galera, ó, 3 endereços para você comprar todos os produtos aí do seu churrasco, aquela bebidinha marota. E também Pode Crer Açaí que está aqui com a gente, fornecendo milkshake, sanduíche, salgadinho. Bom demais, viu? E hoje quem está comigo aqui é um cara que fala assim: meu amigo e minha amiga, vamos começando agora o Roléu. Filho da mãe. O cara que conhece todo o Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Um cara que eu gosto muito, dou maior valor a ele, Léo Souza. Esqueceu de dizer que eu sou vizinho, fui vizinho dele por muito tempo. É mesmo, é verdade, é verdade. Minha avó gostava muito de você, quando você ia lá, ela... Furei o pneu, Léo. Corre aqui. A bateria do meu carro descarregou. Disse, homem, venda esse carro, pelo amor de Deus. Tá, aí acabei jogando fora mesmo, porque tava dando muita dor de cabeça. Léo Souza, e aí, Léo, como é que você tá? Tava doente, né, cara? Cara, agora eu tô bem, porque eu entrei pra estatística aí, fui mais um que passei pelo... Ainda bem que não foi da morte, né, que a da morte tá foda também. Cara, infelizmente, preocupante. Mas passei, graças a Deus, dessa mazela, tô bem, recuperado. Ficou mais magro, né, cara? Perdeu um... Você estava me chamando de gordo, né, no caso? Ah, você Eu estava bem tava assim... ficando fortinho, né? Bem taludinho. Dei uma reduzida e voltei agora, virei fitness igual você, tô treinando, Tá treinando hoje? Cara, tô treinando na B-Movie, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, só não sei, Olha, eu fazendo merchandise aqui É? no programa alheio. Não, pode fazer. B-Movie fica onde? Fica ali na Tororóis. E... Porra, tu tá morando por onde agora? Cara, tem unidade 1 e tem unidade 2. A casa dos meus pais em Nova Parnamirim, a casa da minha namorada em Tirol. Sim. Eu tô nessa unidade 1 e unidade 2. Show de bola. Léo, aí tá com um novo programa agora, né? Roléu na TV Tropical. O Roléu que antes você começou a colocar esse nome na campanha, você andava lá, era no carro com algumas... Na verdade, esse nome Roléu, Vitão, tipo, a galera que tá aqui nos bastidores, no audiovisual, sabe? É um apelido que já existia lá atrás. Em 2014, eu nem sonhava em estar no outro lado da tela. Eu fui trabalhar num projeto, que eu era redator publicitário, e pediram para eu criar um quadro que era para uma campanha política, tá? Eu posso até falar, porque a candidata nem existe mais. Por quê? Morreu? Morreu, Dona Vilma de Faria. Sim. Saudosa Vilma. Grande Vilma de Faria. Eu fui contratado para ser redator publicitário, a gente criou um quadro que era, na época ia ser para aquele Caio do Chafurdaria. Na época, o YouTube ainda era um negócio que underground. Não era um negócio como é hoje. Então, não era... Era de um público muito específico. E era Caio que ia apresentar, o nome do negócio chamava Rolé. Sim. Só que aí eu escrevi o quadro, o publicitário na época, Alexandre Macedo, disse que queria ver o quadro pronto. E aí terminou que virou eu que fui apresentar o negócio. Aí juntou. Aí na época o apelido que ficou, é o menino do Rolé, Roléu. Ficou Roléu, muita gente chamava de Roléu. Na minha pré-campanha eleitoral aqui em Natal, a gente fez um quadrozinho, como você citou agora. Eu lembro. E aí virou o Roléu. É isso, o Roléu vem daí. O Roléu na TV Tropical todo sábado. Todo sábado, 1h30 da tarde. Nas tardes de sábado, né? Porque... Estrategicamente, 1h30 da tarde. 1h30 da tarde é o mais extenso, vou dizer mas o mais extenso conteúdo regional do estado. 1h30 de conteúdo, você sabe, é muita coisa. Eu assim, pra eu fazer um programa desse, se fosse eu, caraca... Tem que viajar bastante, tem que ter muito material, tem que ter... Porra. Tem que ter uma equipe gigantesca. A gente abriu um parênteses aqui, não vou ficar falando muito só do Roléu, mas só para tu ter ideia, a gente tem uma equipe precursora de pesquisa, que vai 2 semanas antes no Destino, faz a pesquisa do conteúdo, elenca as pautas para depois a gente chegar para gravar. Não dá para ser, por exemplo, como era no Hot Inter TV, que a gente fazia a pesquisa por telefone, chegava lá e gravava o que tá. É um negócio mais programado. Porque é muito grande. Se o personagem não render, a gente perdeu o conteúdo todo. Se lasca. Aqui pode fazer, se falar palavrão. Você não é muito palavrão que nem eu, mas aqui a gente tá livre para
Fica à vontade, aqui tem Tô à tem vontade. chopp, mas você tá meio derrubado. Eu tô Tem fritos, coxinha, cara. tem água de coco. Água de coco aqui tá primeira, viu? Obrigado, inclusive. Show de bola, Léo. Aí o Roléo, você já gravou quantos episódios? Eu ainda não vi, cara. Não vou ficar aqui mentindo. Ah, quer ouvir? Não sei o que. Não, não vi. Eu vou mandar pra você o link do Porque YouTube pra você dar uma olhada. eu tô cada vez menos assistindo televisão. Eu nem me assisto. Eu não assisto. Assim, eu vejo uma coisa pra ver quando eu vejo quando faço uma merda, eu assisto pra ver pra eu corrigir. Mas eu não gosto muito mais de assistir programa de televisão. Eu acho que o público tá mudando muito. Acho que todo mundo tá mudando o hábito, É. né? Disso tudo. E no sábado, assim, que eu já trabalho segunda a sexta, e às vezes trabalho no sábado também, às vezes eu não tô em casa para assistir. E então é um grande desafio colocar um programa na TV. É um desafio, Apesar mas de ser uma coisa que você já é um formato, né, que você já é acostumado a fazer, mas é um desafio porque estamos passando por mudanças, né? é um desafio, mas existe uma lacuna aí nisso tudo, porque todo mundo tá saturado. Tipo, fala tu, a gente liga na internet pra Assiste dar. quem quer, né? A gente liga pra assistir, porque quem não quer ouvir falar de doença, falar de violência, falar de corrupção, vamos ligar que é um conteúdo leve e tal, eu consigo me prender ali e limpar minha cabeça Sim. disso tudo. O Roléo entra meio que nisso tudo, sabe? Sim, A gente tem um hiato aí de 1h30 de um conteúdo leve que de fato vai fazer você, sem muita pretensão, tá? Mas passar a semana pensando, poxa, no meu estado existe algo profundo, existe alguém que vive sem energia elétrica, existe, tipo, é mais essa parada, sabe? A gente tem um Certo. quadro lá que é RN Profundo, que a gente anda horas e horas e horas para ir naqueles lugares bem isolados do estado para revelar personagens incríveis. Né? Já foram quantas edições? A gente já gravou aí, coloca aí que a gente já gravou 9 episódios. Por aí. Certo. É. E aí já os que foram pro ar foram quais? Ainda é cidade, né? Cidades, locais. É a região, mas a gente já fez, a gente já passou por Serra de São Bento, por Pacifica, Olho d'Água do Borges, Encanto, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, que por sinal é um conteúdo incrível aí que tá... Você conhece todos os 167 municípios, né? Eu percorri isso Rapaz, tudo aí. você é um dos poucos potiguaras que tem essa... Né? Você vai entrar pro Guinness RN Book. Não, tem mais gente aí que já fez isso também. Mas tem muito político aqui do estado que não Sim, conhece todas as cidades. Mas... E ainda tem coisa pra tu conhecer, então, né? Tem, aí que tá. Se o programa for preso só a mostrar a beleza das cidades, esgota. O lance curioso é contar história. Então, tem muita gente aí que tem um monte de história legal e a gente se prende ali para revelar esses seres humanos com exemplos de vida que tem aí do estado afora, é o que faz o conteúdo ficar no ar. E aí, como é que tu tá fazendo pra preencher tanto tempo assim? Sem encher linguiça. Exatamente. Sem encher linguiça. Porque tem que ter a atração cultural, tem que ter a história, tem que ter a descoberta, tem que ter muito do Léo também, que as pessoas... Pô, não é pra puxar saco não, porque você é meu amigo não, mas você é um cara que se notabilizou por o outro programa lá da concorrente, cara, é a tua cara, pô. Já entrou lá outros, que são todos colegas meus também. Meus pessoas também. Que eu gosto, né? O Clênio, Miguelzinho. o Miguel também, são caras. Mas assim, aquele programa é você, pô. Aquele programa ali é você. Então, as pessoas querem ver você, querem ver as suas aventuras lá, as suas peripécias. Então, como é que tu tá fazendo aí para não ficar cansativo, né? Já que é tanto tempo assim. Então, Vitor, eu acho que aí que tá. O lance de você tá na tela não é só tá na tela. Porque se for só pra estar na tela, vai cansar. Seja 20 minutos de conteúdo, seja 1h40, como, por exemplo, a gente faz no Caldeirão do Hulk, que mantém tanto tempo o conteúdo no ar e não se torna cansativo. A diferença do que a gente faz aqui pro Caldeirão é a estrutura. Só que tem uma premissa que faz parte do que muito da fonte do que eu bebi lá, que é a pesquisa de conteúdo. É a base de tudo. Então, essa pesquisa é que faz o negócio não ficar cansativo. São, em média, aí, 8 pautas, 7 pautas e... muita coisa. E aí a gente grava aí de 3 pautas por dia para poder ficar muito tempo com o personagem, contar aquela história bem contada e ter um desfecho legal em cada personagem que a gente vai apresentar. E dessas suas descobertas agora, o que é que você achou assim? O que é que você pode destacar aí que te surpreendeu nessa nova temporada? Cara, muita coisa. Essa semana, antes de adoecer, eu fui em Parelhas,
lá na comunidade onde foi gravado aquele filme Bacurau. Sim. E aí, todo mundo já passou por essa comunidade. Vamos procurar o que é que tem aqui. Depois dessa comunidade, existe uma fazenda mais isolada. Agora não me ocorre o nome da fazenda, acho que é Fazenda Podrinho, algum negócio assim, um nome bem bizarro. Nesse lugar, existe um casal, bem humilde por sinal, que tem 3 filhos. Esse é o que a gente tá gravando agora dia 5, né? Esse aí é o que vai. Esse ainda não foi o ar, esse ainda, a gente ainda tá na gaveta. A gente vai botar as imagens do Roléo aqui enquanto você fala. E aí quando a gente chegou lá, Vitor, pra descobrir um casal muito simples, um cara agricultor, mulher dona de casa, que acreditam na educação como instrumento de transformação da família deles. E aí eu tenho um filho de 16 anos, um garoto que mora até 2 anos atrás, nunca teve acesso à internet, a comunidade isolada, total. E esse pessoal tem 2 filhos formados, tem a educação como uma primícia, um pilar importante da casa deles, e tem um discurso, um lugar de fala, se assim a gente pode dizer, completamente desprendido, mas completamente empoderado, sabe? Assim, você vê gente do nosso estado que está fazendo a diferença sem nada. Eu encontrei gente, Com por pouco, exemplo... né? Com pouco faz muito. Em Encanto, eu encontrei um cara que há 30 anos vive sem energia na casa. A casa Tipo dele... um homem das cavernas. Homem das cavernas, tipo numa casa de taipa. Então, não sei, muitas vezes a gente passa por esses lugares e diz, pô, quem é que mora aí? Quem são essas pessoas? Como é que alguém mora aí? E eu acho que é respondendo essa pergunta que o olhar curioso direciona para ali e a gente vai contar. Vai chegar ali de surpresa para contar. Show de bola. A gente tá aqui com as imagens de Pacifica, né? É. Você já usa muito imagem aérea para dar a dimensão da cidade, né? Também tem a galera ali que a ambiência, né? Mas, por exemplo, imagina a gente ir pra Pacifica, quando fala em Pacifica, você lembra da Pedra da Boca. A gente não foi na Pedra da Boca. Tipo, fez um programa todo em Pacifica. Porque todo mundo já conhece. Todo mundo já conhece. E aí a gente foi contar a história, por exemplo, desse boy aí, Teco, um moleque que faz uma doma sem violência. Uma doma de cavalo sem violência. Ah, bacana. E também aí outro fruto da educação. Muito legal. Você aí no cavalo aí, o cavaleiro... Sim. O cavalo chega e vai espantado comigo, mas é tudo certo. Aí, Léo, como é que tem sido a receptividade, as pessoas que pra mim foi uma surpresa. Caramba, Léo, acabou a campanha, Léo já tá aí, bicho desenrolado mesmo. Como é que foi esse impacto, né? Léo de volta na TV, e na TV Tropical, que é uma TV genuinamente potiguar, né? Uma TV que também tem muita tradição aqui. Como é que foi voltar, o público tá com você de novo? Como é que foi esse retorno? Vitor, se eu disser pra você que foi moleza, foi fácil, não foi não. Aparece um monte de fantasma que sobe num negócio desse, porque, querendo ou não, há 1 ano atrás eu estava realizando um sonho, trabalhando com referências profissionais que eu queria lá no Rio. E por opção, por decisão minha, eu resolvi fazer uma escolha que era um salto no escuro, que foi, de fato, você interromper uma trajetória profissional, uma carreira e ingressar na política. Passar da política, você tem uma decisão rápida a tomar, porque eu tenho contas a pagar e como todo mundo, fato. E aí eu fiz, cara, eu tenho 2 opções. Uma é ir para um grande começar centro. do zero tudo de novo, ir atrás, ou então Exato. apostar no mercado aqui que já me conhece. Exato. E aí eu resolvi ficar aqui e usar esse conteúdo, pegar esse retorno comercial que a gente consegue dar para as marcas e usar isso de uma certa forma para criar um legado. A gente conta a história de uma pessoa, a gente muda a vida daquela pessoa, a gente, de certa forma, dá uma voz de autoridade para pessoas que no curso normal da vida isso não aconteceria. Uhum. E isso faz toda a diferença. Na minha vida como ser humano, que não é só ganhar dinheiro, não é só estar na tela. Tem que estar fazendo o que tem que estar fazendo o que lhe preenche. Né? O que Exato. gosta, né? É isso. E vamos falar um pouquinho também dessa aventura. Primeiro da aventura de ir para lá, né, cara? Que lá no Rota, você tinha um contato bacana já com o Luciano, né? O Luciano veio aqui quando vocês gravavam juntos. Mas, assim, ele sabe os bastidores desse negócio. Não foi muito fácil, não. Mas tem aquele negócio que quando você é fiel nas pequenas coisas, pelo menos eu acredito, eu não sei você, quando você é fiel nas pequenas coisas, o universo dá um jeito de lhe recompensar por isso. Conspira. Comigo foi desse jeito. E aí você foi pra lá, né, Léo? Como é que foi trabalhar lá naquele... As histórias da gente são um pouco parecidas, né? Enquanto isso, eu também fui pra lá, eu não tinha nada certo e eu consegui
trabalhar. Para quem não sabe, eu trabalhei lá no Rio, lá na... Diga-se de passagem, tá? A gente era muito, muito próximo nessa época. Aí Vitor saiu da afiliada da Globo, aqui em Natal, e disse, estou indo embora pro Rio. Não tenho nada certo. Eu disse, tu é doido, Vitor? Já comprei a passagem. Cara, ele comprou a passagem. Antes de ele viajar, ele recebeu um e-mail sendo contratado. O danado é de sorte. E eu me inspirei muito nisso. E eu tinha muita fé, Léo. Assim, eu pensava muito positivo. Lógico que não foi só, eu vou e... Não, eu preparei tudo, fiz meu portfólio, peguei minhas melhores matérias. E aí aconteceu de ser no momento certo que eles estavam precisando, né, de uma pessoa lá para trabalhar. Era um emprego temporário, mas eu fui e, graças a Deus, tinha o suporte aqui também para minha família, né, para minha mãe. E foi uma coisa incrível, né? Aprendi muito, e hoje... Você trabalhava no Jardim Botânico, né? Trabalhava tanto no Jardim Botânico quanto na Barra. Ficava aí revezando. Quando eu me acostumava com o canto, eles disseram, não, vai pro outro. Aí ficava. Mas aí foi bom que eu aprendi um pouco de cada coisa, né? Era Olimpíada ou era Copa do Mundo? Era Copa. Era Copa. Aí eu ficava na TV e no site, Globoesporte.com e na TV, né? Tava aqui trabalhando aqui, daqui a pouco chegava Tadeu Schmidt. Ei, vem cá, não sei o quê, não sei o quê. Me ajuda aqui a fazer esse texto aqui, do gol aqui, pô, não sei o quê. E aí caralho, o bicho é muito bacana, assim, né? A estrutura que eles têm pra trabalhar. Lógico que eles são foda, né? Mas assim, a estrutura, cada lance, tudo que se pede, eu quero que apareça um esquilo aqui, eu quero que apareça um... Enfim, todos os recursos eles têm lá, então você aprende muito e vê, Léo, acho que o mais bacana, quando você sai daqui e vai pra lá, eu vejo, caramba, como eu sou bom. Porque aqui em Natal, eu faço 3, 4 matérias, faço um ao vivo. Lá os caras fazem uma matéria, os caras têm tempo, tem um cara que ajuda a fazer a gráfico, edição, tem cara que entrega a pautinha toda pronta. Tem uma pessoa para cada coisa. Eu acho que o grande diferencial de um profissional que sai daqui do Nordeste, e aí não tem só Vitor, mas tem Camila, que, por exemplo, que hoje trabalha no COB, tem um monte de gente daqui de Natal que saiu, que está ocupando esses lugares lá, é que quando você chegar lá, você de fato faz a diferença pela proatividade que aqui a gente é por uma imposição de mercado. Quando eu cheguei lá, eu demorei 6 meses para ser contratado, eu não tive a sua sorte. Então, eu fui a primeira vez, eu cheguei lá, eu tive de fato uma relação construída com a equipe do Caldeirão, mas isso não necessariamente significava a minha contratação, porque não envolve a só vontade da equipe, envolve uma decisão da empresa. E também foi por um acaso, tinha um japonês que trabalhava como diretor no Caldeirão, o Akira, era da equipe de direção, e Akira Matsui, generoso demais esse cara. E ele foi contratado para ir trabalhar no Comitê Olímpico no Japão. E aí isso ficou uma vaga. Eu não esqueço nunca, o Luciano mandou um áudio pro meu WhatsApp, dizendo, Léo, surgiu uma vaga aqui, eu acho que vai ser super importante para você e tal. Aparece aqui, vem. E deu certo. De fato, deu certo. Mas o diferencial da minha contratação, porque tem o diretor artístico lá, que é um cara que dirigiu Hebe Camargo, dirigiu Fausto, foi esse cara que foi me contratar. Esse cara, quando foi falar comigo, ele fez, cara, mas eu tenho medo porque você tem 30 anos e eu tenho medo da sua contratação aqui, você não dá certo e você ficar super exposto. Será que você dá conta mesmo? Como era o programa que você fazia lá no Nordeste? Aí eu disse, irmão, eu fazia tantos minutos de conteúdo com R$2.000 por mês. Ele fez R$2.000? Não, você tá contratado, só pra gente aprender como é que faz isso. Fazer mais com menos. E os caras não acreditavam, assim, não acreditam. Quando a gente mostra o que faz aqui com o recurso que a gente tem, ninguém acredita. A diferença profissionalmente, em termos de estrutura, é gritante. Assim, talvez as pessoas que não sejam do nosso meio assim, não tenham a noção, mas a estrutura, o que se tem para trabalhar lá, equipe, equipamento, enfim, tudo que envolve no jornalismo, né, também na parte de entretenimento, lá é uma dimensão muito... Assim, falando Globo, né? É uma indústria. Não é uma rede TV da vida. É uma indústria, mas tem um negócio que, assim, para mim valeu a pena viver essa experiência, eu imagino que para você também. É que você passa a se valorizar como ser humano. Aqui, pelo menos a impressão que eu tenho, isso, tá, Vitor, que fique muito claro, eu tenho um senso de gratidão imenso. Tudo que eu sou, eu devo à TV aberta desse estado, que me deu a oportunidade de ser uma voz ouvida e do público me conhecer. Fato, sou grato demais.
Mas, cara, a gente precisa entender isso, e aí eu falo do mercado como um todo, no audiovisual, de entender que as pessoas que estão por trás disso aqui são seres humanos, sabe? Eu vejo que no grande centro, apesar da gente imaginar o grande centro algo completamente avassalador, agressivo e tal, mas eu vejo que tem muito mais cuidado com o material humano que está dentro daquilo ali, do que, por exemplo, aqui, que são empresas menores, mas que de forma muito agressiva não valorizam o ser humano. E isso, para mim, fez toda a diferença até no meu olhar. Tipo, antigamente eu fazia o Rota Inter TV com 6 pessoas. Hoje, para fazer o Roléu, eu faço questão de ter uma equipe de mais de 15 pessoas. Hoje nós somos 16 pessoas no total, na produção toda, porque eu entendo que o ser humano, ele não pode ficar da forma, eu digo até emocionalmente como eu estava. Tipo, eu trabalhava 18 horas por dia, eu tomava remédio para acordar, remédio para ir trabalhar, um sublingual para conseguir entrar dentro da van e um remédio para dormir. Tipo, emocionalmente eu estava acabado. E aí, nisso tudo, eu ainda tinha que ser bom no vídeo, dar retorno comercial, ser simpático com as pessoas e ter um lado humano para entender a equipe que está comigo. Então, cara, você imagina isso para um garoto de 25 anos que tem sua vida mudada totalmente, de forma avassaladora, como o Rota fez na minha vida, e o nível de exigência que a empresa tinha e que eu mesmo tinha de mim. Cara, eu ia me acabar se eu continuasse mais. Aí lá no programa, era no Caldeirão. Eu trabalhava no Caldeirão. E qual era, a sua função era exatamente... A equipe de direção são 8 pessoas. No Caldeirão, no total, nós temos 200 pessoas envolvidas para levar o conteúdo que vai ao ar todo sábado. E a sua parte era especificamente... Cara, eu vou falar o que eu fiz nos últimos 2 anos, tá? Logo quando eu entrei, eu fiquei com quadros menores. Então, minha primeira gravação, eu fui para uma feira de games em São Paulo, gravar uma história lá que a gente capturou um menino na favela, na comunidade do Rio de Janeiro. E esse menino era um menino que era fascinado por games. E ele foi... e aí a gente... Mas era muito tua cara. Aí, era bestalhadão. Aí levei ele e a mãe, o Caldeirão levou ele e a mãe pra São Paulo, pra maior feira de games do mundo. Caralho. E aí quando chegou lá, tinha uma arena, eu cheguei um dia antes, aí foi meu primeiro trabalho de fato com o crachazinho da Globo, tinha uma arena onde Luciano ia jogar com o moleque. Caralho, aí, Vitor, eu acho que foi a minha definição do estado probatório que eu passei. Eu cheguei lá, eu consegui ativar a arena toda do Caldeirão. O normal da TV Globo, se chegasse num negócio desse, os caras iam pagar, ou então iam negociar para ficar meio a meio. Eu não, cheguei como a gente é acostumado a fazer aqui no Nordeste, colocamos tudo. Quando a galera da equipe chegou para gravar, ficou de bobeira. Isso para mim fechou da diferença. Eles precisam desse profissional assim que sabe da... E não tem. Se eles sempre, né? Não tem. Vocês são burros. Vocês precisam da galera que trabalha aqui, né? Que conhece a realidade dura e que faz mais com menos. Né? Mais com menos. E aí depois disso eu fiz Lata Velha, fiz o Mandando Bem por muito tempo, que é um quadro de empreendedorismo. E no último ano eu fiz um quadro que foi a maior audiência do ano, que foi o Pequenos Gênios, que eu fiz do início ao fim do quadro, da montagem, da compra do formato para o Warner, até a entrega final, gravando com as crianças. O piloto fui eu que gravei, eu que apresentei. Eu fiz um piloto na Globo, foi massa. Eu quero ver aí. Depois eu te mostro. E tudo isso foi do início ao fim, eu fiz até a concepção e até acompanhar o gráfico de audiência, que é em tempo real, que foi a maior audiência do ano. Aquelas garotadas lá. O Luciano, como é que ele é assim no dia a dia? Ô, loucura, não sei, é o cara que cobra mais, como é que é ele no dia a dia? Eu tenho uma visão do Luciano, talvez contaminada, porque eu sou fã. Então, é difícil, talvez, a pessoa, para falar melhor, alguém que tem uma visão mais profissional. Vou fazer a leitura que eu faço. Eu acho ele melhor fora da tela do que na tela. É mesmo? Do que apresentando ali, do que... Tipo, eu tenho um episódio da gente gravar com o Luciano e desligar a câmera e ele chamar o personagem no canto e dizer, tô mandando mais tantos R$1.000 pra você isso pra você... Tipo, eu ficar, cara, não precisava. Tipo, a gente já faz isso na tela. Ele consegue ser melhor fora da tela do que na tela. Em relação, você fala também a coisa do seu manager ali de tudo, o cara que administra, o cara que planeja. Tudo. Ele é um cara que tem uma visão de tudo. Pô, eu acompanho o Luciano, cara, desde o H na TV Bandeirantes. E, cara na verdade, você não acompanhava o Luciano, você acompanhava a tiazinha e outras coisas que tinham lá. Mas deixa eu te falar quem é ele. Luciano é um cara que entra aqui nesse estúdio e ele vai dizer, essa luz aqui não tá boa pra mim, não. Você pode virar ela um pouquinho pra cá? Qual é a lente que você tá usando aqui, Edmilson? Tá bom, massa. Então vamos lá. Zé, roda aí.
conhece tudo tecnicamente também. Tudo. Sabe Meu tudo. nariz, não sei o quê, mano, não sei o quê. Então, o grau de tensão da equipe é maior um pouco porque você está trabalhando com uma pessoa que faz isso há 20 anos, tem mais de 10 mil horas de gravação, então ele é um mega especialista no que ele faz. Então, ele sabe tudo, sabe se o áudio tá bom, se não tá, se foi bem colocado, se não tá, se a luz foi montada certo. Então, o nível de exigência é maior. Vou fazer duas perguntas aqui pra você que conhece o cara. Tá. Tu acha que ele vai se candidatar à presidência e tu acha que ele vai substituir o Faustão, que anunciou a saída? Rapaz, eu acho que essa pergunta, se você perguntar pra ele, Ele não sabe. ele não sabe, mas ele vai ter que saber daqui a 3 meses. Porque é o seguinte, se fosse há 10 anos atrás, logo quando o Lata Velha estourou no Brasil todo e tal, que foi aquele boom e o Caldeirão virou um sucesso comercial, eu não tenho dúvida que agora ele estaria no melhor momento da vida dele, que era ocupando o domingo, que é o horário nobre da televisão. Luciano hoje é um cara que ele fez muitas conexões. Eu não falo não só no Brasil. Políticas também. Fora do Brasil, e isso envolve política também. É um cara que vai para Davos, vai palestrar, é um cara que é ouvido em Bangkok, é um cara que Obama liga para falar de política pública. Então, um cara desse, ele hoje tem outras aspirações. Se você perguntar, Leonardo, o que é que você acha que vai acontecer, o que é que você ousa dizer o que vai acontecer, eu acho que o passo que ele deu para a política já é muito grande. E eu não sei se esse passo tem volta. Porém, ele está num daqueles momentos da vida que todos nós, com certeza, passamos. Aquele dilema, né? Que está nos dois caminhos e ele está no meio da encruzilhada e ele está olhando para um lado e para o outro para saber qual que vai escolher. Que, de fato, tem a possibilidade dele ocupar o domingo e, de fato, é uma possibilidade muito sólida que ele já pavimentou dele ingressar na política. Até porque, tipo assim, o Faustão já chegou a uma certa idade, né? O Luciano é jovem, deve ter o quê? Uns 40 e... Luciano tem 49. Então, tipo assim, tem mais 30 anos no mínimo aí, no máximo, de programa. Agora, como ele recuou na passada, né? E como eu acho que é alto risco Na também... verdade, eu não sei se ele recuou, cara. Todo mundo fala isso, né? Não, o Luciano recuou. Eu não sei se ele recuou. Na passada ele podia ter avançado ou não. Eu acho que ele fez a escolha correta naquele momento, que era ficar onde está e estudar, se preparar e fazer mais conexões. Porque você imagina, cara, vamos trazer para uma realidade menor. Administrar Natal. Você hoje aqui, você vai abrir a porta desse estúdio, vai sair dali e vai dizer assim, Vitor Lira, você agora é prefeito de Natal. Vitor, você tem condição de montar uma equipe técnica para gerir todos os problemas que Natal tem? Não. É complicado para a nossa geração pensar sobre... Não, tô tranquilo. Agora imagine isso numa escala muito maior, que são os problemas que o Brasil tem. E aí você se coloca na condição dele, de uma voz ouvida, uma voz que ecoa por muito... Um Twitter reverbera de uma forma avassaladora. Então é uma escolha difícil. Minha opinião como fã e como eleitor é que, não sei, acho que não seria uma boa pro país, até porque ele já é um cara consolidado, todo mundo gosta dele, é um cara que pode manter-se... Ele já é rico, já é milionário. Eu acho que é um risco muito alto, ainda mais nesse momento que o país está vivendo, um momento de muita tensão, de crise, pandemia ainda aí, nós o país ainda saindo dessa situação. Eu acho que só se ele tivesse essa grande aspiração do poder, né? Que, tipo assim, é a mesma coisa do Trump. O Trump também já era um cara milionário, já... Que reconhecia, mas queria ser presidente dos Estados Unidos. Mas né? pera, vamos separar. Não, tô falando na questão de já ser um cara economicamente. Mas deixa eu falar. Você gostaria de ter... Você ser chefe de Estado não é sobre dinheiro. Não é sobre isso. Para muitos é, para muitos políticos é. Mas não é sobre isso, cara. Vamos falar sério. Você ser chefe de Estado tá sobre outras coisas. O que está em jogo ali não é... Porque você não vai ficar mais rico sendo presidente do país. Ao contrário, talvez você fique até mais pobre no caso dele. E você ser chefe de Estado, você ter um país do tamanho do Brasil... Eu acho que é muita bronca, assim, até para a saúde do cara. O cara tem uma família maravilhosa, casado com a Angélica, tem filhos lindos. Tá, a vida dele já é... Mas, assim, vai que ele faz uma administração ruim e aí isso vai desgraçar a vida dele. Vitor, deixa eu falar. Eu acho que a gente, independente de ser Luciano ou qualquer outra pessoa, minha visão de mundo, tá? Eu, Léo, nos meus 32 anos,
eu acho que a gente tem que imaginar essa função e o pós tudo isso que a gente vai viver, qual a visão de mundo que a gente quer para ocupar aquele cargo. Uma pessoa que consegue entender os vários recortes que tem o Brasil, a realidade que a gente tem, as várias geladeiras diferentes que a gente tem no mundo todo, ou uma pessoa que tem uma visão de uma bolha, fechado, ideológico, que não é capaz de ouvir o contraditório. Eu acho que a gente tem que, de fato, e aí eu acho que a nossa geração tem uma obrigação diante de tudo isso, de fomentar que a gente, de fato, possa olhar o poder máximo eletivo do nosso país, que é o cargo da presidência da República, de fato olhar de alguém que tem uma visão mais humana disso tudo. Independente se é esquerda, direita, eu acho que a gente tem um caminho de olhar para frente. Então, nesse aspecto aí, eu acho que a discussão, independente se vai ser o Huck ou qualquer outro candidato que surja, eu acho que tem que vir desse espectro aí de olhar para frente. Talvez eu esteja falando com uma mentalidade de quem vê a política de uma maneira... assim, o brasileiro, ele tem é muito amargurado, né, com a política, com os políticos. O nosso atual presidente é um político de carreira, de profissão, né, de quase 30 anos de atividade parlamentar. Então, tipo assim, a política, ele não faz a política porque ele é um instrumento de mudança da sociedade. Ele faz a política porque é um instrumento de poder, de fato, e autoafirmação. É o emprego dele. É. E da família toda dele, né? Todos os filhos são políticos. Ele passou 30 anos ali sendo deputado. Então, assim, o modo dele ganhar dinheiro é a política. No caso do Bolsonaro, né? Então, eu vejo com muito pouca esperança a questão do político, né, do presidente, porque ele está... os partidos, né, eu vejo mais como cada um fazendo por si, pela sua... Eu vejo o povo sempre em segundo plano, né? Eu não consigo ter uma visão ainda tão romantizada e tão como a política deveria ser na realidade. Alguém que está ali, que quer usar a política como um instrumento de trazer melhoria para si, para a família, para a sociedade, né? Cara, eu gostaria muito que eu não condeno o político de carreira, o político que está lá, porque de fato tem muita gente que vive há tanto tempo da política, mas que faz disso um instrumento de criar um legado. Há algo pessoas, positivo, né? Há as exceções no meio disso tudo, mas há de fato tudo isso que você narrou agora, que é a visão que a maioria das pessoas tem, óbvio, devido a tudo que a gente tem visto da política, devido aos últimos acontecimentos e a forma desesperançosa que a gente está vivendo e passando, atravessando esse período todo, é fato que a gente olha para a política com um certo desdém, às vezes até com desgosto. Mas olha só, eu venho de uma escola de renovação. Eu podia chegar aqui agora, sair com a faca maculando todo mundo que se envolve com a política e dizer que político nenhum presta. Mas eu acho que a gente tem que, de fato, aumentar a qualidade na política, é verdade. Mas há também, no meio disso tudo, gente boa na política que faz disso um legado. Eu vou passar... Eu estou falando aqui também porque eu sei que você é meu amigo e você também está envolvido com política. Eu já pensei até... Verdade, e já trocamos ideias sobre isso. E quem sabe no futuro posso ser também, mas eu vou passar a dar uma credibilidade maior quando houver uma grande reforma política no país, quando acabar tantos privilégios que se existem, tantos auxílios, e aí sim, aí eu quero ver quais são as pessoas que vão entrar naquilo ali como uma verdadeira Agora, forma de... Deixa eu lhe falar um negócio, tá? Só para complementar o que você está falando. Você disse para mim a seguinte frase: eu vou botar crédito na política quando quando os privilégios diminuírem e aí sim as pessoas decidirem entrar. Só que tem que ser ao contrário. Tem que ser gente que nem você que entre na política agora para acabar com os privilégios. Porque os caras que estão lá, que se beneficiam disso tudo, eles jamais vão estar. Eu acho que a gente agora, nesse meio todo de rede social, a voz da população ganhou outra força, e aí que tá, eu acho que a gente tem um passo importante para próximas eleições, que talvez entre a regra eleitoral do distritão. A gente tem um monte de coisa mais importante para votar agora, essa reforma política de fato vai esperar mais um pouco. Mas está na pauta e já está sendo comentado o distritão que é, Vitor. Por exemplo, se o distritão já tivesse valido na outra eleição, hoje eu seria vereador em Natal. Porque os meus votos, eles teriam sido suficientes para ser... Tu ficou em qual colocação? Eu fui o 10º mais votado da cidade. Eu tive mais votos do que 20 vereadores com mandato.
Mas tá tudo certo, eu não sou revoltado com o sistema, porque eu entrei sabendo da regra. Só que a regra pode mudar e vai mudar para o que chama de que está sendo batizado de distritão, que é quando a eleição proporcional vai ser igual à eleição majoritária. O mais votado vai entrar. Deveria ser, né, cara? Que É, merda. mas isso é cultural. Você sabia que a gente já teve o governador mais votado e ele não foi eleito? Porque antigamente a regra também era assim para as eleições majoritárias. Então o prefeito, o governador, nem sempre você ter o maior número de votos garantia que você fosse eleito. Que merda é isso, velho. Mas a gente tá mudando, a nossa democracia é muito Porque jovem. assim, a Câmara, a Assembleia são grandes lotes, né? Então tem que se perpetuar aqueles que estão lá, né? De uma certa maneira. Então, trazer esse tipo de mudança talvez não beneficie tanto, né? Como o sistema é feito atualmente, né? Mas se a população se organizar, se começar a cobrar, muda. Se a gente ficar olhando isso aí do outro lado do balcão, com desdém, e aí, não, político nenhum presta, deixa tudo lá, político não é não vai mudar nunca, vai ser do jeito que tá, e infelizmente a gente paga o preço por isso, tá aí, estamos pagando, né? Tá aí a gasolina do jeito que tá. Mas literalmente pagando. você falou dos lotes, isso é um negócio, cara, que mais gente deveria falar. Por exemplo, nós temos 8 cadeiras de deputados federais aqui no estado, que são cartas marcadas, cara. Que é muito difícil gente comum ocupar essas cartas. Sempre vai ser um candidato eleito com apoio do governo do estado, outro candidato com apoio da... Enfim, são cartas, se você parar para analisar cada um que está ali, no decorrer da história, são cartas marcadas que dificilmente mudam. Então a gente precisa ter esse olhar criterioso para entender. Crítico, né? Não, sem dúvida. Até de escolha. Aí tu, Léo, tu tava lá no Rio, aí disse, não, tinha uma história que tu ia ser de Poço Branco, o prefeito de Poço Branco. Aí tu tava lá, tinha essa história de você ser porque você é de lá, né? Você é natural do... Na verdade, eu nasci em Natal, mas... A sua família é de lá, né? Meus avós moram lá, até hoje, por sinal, foram vacinados ontem. Amém, 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 amém. Mas meus avós moram lá, meus pais são de lá. Tipo, meu pai e minha mãe hoje estão lá em Poço Branco. E é uma cidade que meus amigos de infância estão lá. Você tinha vontade de ser prefeito lá, né? O que aconteceu foi o seguinte. Teve ameaça, teve não sei o quê. Cara, eu acho que eu nunca falei disso em nenhum lugar. É até bacana você ter perguntado isso. Eu saí da TV no dia 31 de janeiro de 2019. Quando foi no dia 20 de março, foi 20 de março, eu estava num grupo do WhatsApp, dando opiniões políticas, que até então não fazia isso por conta da InterTV, evitava, tipo, não tinha comentários sobre política, óbvio, por razões do papel que eu exercia, o programa que eu fazia, e eu comecei a participar ativamente dos grupos de Poço Branco, que onde estão meus amigos de infância. E, Vitor, meus amigos em Poço Branco só tem um destino, ou estão pendurados em cargo público, dependendo disso para viver, ou são pais de família desempregados, vivendo do Bolsa Família, ou foram captados pelo poder paralelo, fato, isso é a realidade, ou já não estão mais vivos, certo? São 4 destinos que tem para os meus amigos de infância. E aí eu comecei a dizer, cara, é possível vencer pelo próprio esforço. É possível vocês, de fato, ascenderem. E isso começou a despertar os políticos da cidade. E aí, numa dessas, houve uma discussão mais acalorada. Aí foi da parte deles, não teve uma... Não, aí houve da minha parte também, porque... Até um vídeo seu, né, cara? Ação e reação. Houve um áudio lá vai entrar um trechinho do vídeo aí. Aff, Maria. 5 segundos. Ok, tá bom, foi. Houve esse vídeo aí, ele foi... Antes dele, precedeu um áudio que dizia que a cidade não tinha um homem de bem que enfrentasse. Sim. Eu disse, espera aí, que agora tem. Mas aquilo começou numa brincadeira, foi ficando mais sério, foi ganhando proporção, daqui a pouco começou a vir pesquisa eleitoral, começou a surgir o nome e tal, e de fato eu comecei a ir mais para a cidade na forma de criar um legado, e aí quando o negócio virou sério, que foi quando o Luciano Huck ficou sabendo, a equipe ficou sabendo lá no Caldeirão, ele fez, cara, se você quiser ser prefeito de Poço Branco, eu vou te ajudar, a gente vai conectar uma galera aqui para gravar um documentário do Netflix, porque é o pior IDEB do Brasil, tipo, um dos piores índices do Brasil de educação, e eu quero que lhe ajudar para que você transforme o meio de onde você saiu e a gente possa ter um antes e depois para mostrar disso tudo. E aí foi que eu disse, cara, agora o negócio ficou sério. De fato, eu vou dar um passo para entrar na política, eu vou enfrentar os grupos tradicionais da minha cidade, isso pode ser uma experiência maravilhosa. Lá quem venceu? Lá venceu a oposição. Tipo, Era o cara que tava puto contigo? Não, foi o cara que eu indiquei a vice. Sim. E aí, de fato, eu fiz... Se eu fizer isso, abrir isso na minha cidade, provavelmente vai morrer ali.
que eu não tenho como fazer mais a não ser que seja por aquilo ali. Se eu abrir a porta na capital, eu consigo não só contribuir para que a cidade onde eu cresci possa de fato mudar, mas abrir a porta para que mais gente comum entre na política. Então, eu acho que eu fiz a escolha mais acertada. Para Natal, né? Aí você é cidadania, né? O partido era o Cidadania. Cidadania. Uhum. Você ainda é... Não, assim, não sou filiado porque hoje não existe mais o ato de se desfiliar. A última filiação é o que vale. Então, assim, quando for a próxima eleição, se por um acaso eu me decidir candidatar, eu posso escolher qualquer outro partido ou permanecer no que está. E aí você assim, lógico, né? Você conhece, você estudou até para... Mas você tinha consciência que o partido era um partido pequeno, né? Sim, sim. E que necessitava de uma determinada quantidade de votos para você... Assim, porque é muito subjetivo, né? Não tem como o cara falar, preciso de 10 mil votos. Não, mas o pior que eu sabia. Eu sabia. Isso não foi assim, Léo foi ingênuo. Porque não. tem muita gente que meteu o pau em você, se Léo fosse pelo PDT, o PDT botou não sei quantos lá, né? Ou se Léo fosse para um PSB ou por um partido maiorzinho, ele ia, ele se achou e não sei o quê. Como é que você vê essa sua escolha? Essas pessoas estão corretas na visão delas, porque a minha escolha foi uma escolha difícil. Se eu tivesse escolhido qualquer outro partido, inclusive o PDT, que tinha 11 bons nomes concorrendo, tipo, era a disputa acirradíssima, eu teria sido eleito por qualquer outro partido. Só que eu escolhi um partido que não tinha um filho de político candidato, eu escolhi um partido que não tinha um vereador com mandato, com candidato. A gente sabia, devido às pesquisas, que a gente ia ter uma boa votação. O meu desafio era atingir o quociente eleitoral, só eu e Júnior Gruvador, que eram os dois nomes que tinham. Ele teve 600 e pouco. Né? Pois é, se o Gruvador tivesse tido 2.000 votos, a gente teria feito um vereador. Você teve quanto? Eu tive 4.022 votos. E você precisaria de alguém que... Não, eu precisaria ter... na verdade, não precisaria de ninguém. Eu precisaria que eu tivesse tido mais votos. Se você tivesse mais 2.000, então... Teria sido eleito. Eu me enrolo todinho com esses com o cálculo. Porque é o seguinte, eu vou explicar de uma forma mais traduzida para todo mundo. Existe um negócio chamado quociente eleitoral, que é a quantidade de votos para ocupar uma cadeira de vereador. E a minha campanha inteira, Vitor, eu expliquei isso para o eleitor. Nós estamos fazendo um desafio, porque nós precisamos de mais votos do que os políticos dos partidos tradicionais. Então eu sabia disso. Sabia que era difícil e que tinha que ter mais do que... Exato. Aí esse negócio, o Léo se achou... Não, o Léo estava convicto do desafio e Léo sabia que o que ele pregava, a narrativa dele de falar de renovação política, tinha que ser feito dessa forma. Se você perguntasse para mim, Léo, se você voltasse no tempo, você escolheria outro partido para hoje ser vereador de Natal? Não. Eu fiz a escolha correta. Eu fiz o que eu acreditava que era certo e o que eu achava que devia fazer. Léo, na próxima eleição você vai fazer de novo? Não. Porque eu também agora sei que a gente, de fato, renovar a política, a gente não vai fazer isso de forma isolada. A gente precisa de mais força, né? A gente precisa ter diálogo e precisa principalmente entender que a renovação que a gente de fato espera, que o eleitor espera, que o cidadão comum, que a maioria das pessoas esperam, ela só vai acontecer quando a gente conseguir alinhar o tradicional com o que a gente chama de moderno. Tá? Não vou dizer novo, não, porque não tem negócio de novo. É moderno, é uma política de pessoas que de fato não querem privilégios, de fato as pessoas querem entrar para renovar a política, querem abrir mão desses privilégios e assim de fato a gente construir um ambiente que a gente consiga pelo menos se ver na política, que hoje a gente olha para a política e não se vê em ninguém, infelizmente. Hoje é dia 5 de março de 2021, esse programa deve ir lá para o dia 20, dia 15. Escreve o que eu vou dizer aqui, você vai ser prefeito de Natal. Ai, não sei, cara. Você vai ser prefeito de Natal. Não sei, cara. Até você tem essa política no sangue, cara. Você tem isso nas veias. Transparece quando você fala. Meu irmão, obrigado. Eu fico nervoso. Temos exemplos aqui. Mi Carla, que também saiu da... É lógico que ela tem um poderio de uma família, né, tradicional, dono de uma empresa de TV. Mas também é uma comunicadora, né? Que foi prefeita da cidade. E você tem essa... Eu vejo, estou aqui prevendo. Eu vou contar um negócio pra você, que eu não sei nem se eu podia contar, mas, enfim, vou falar. Fala tu. Tava na véspera da convenção e eu tava a 2 pesquisas em primeiro lugar para vereador em Natal. E
Aí o presidente do meu partido, que é o ex-deputado Valber Júnior, me chama na sede do partido para conversar com uma pesquisa do Instituto Travessia, que foi contratado, tipo, um instituto renomado e tal. E essa pesquisa apresentava uns dados que a eleição em Natal não estava definida. E aí Valber olha para mim e fala, você quer ser candidato a prefeito de Natal? Naquela época. E, bicho, eu não topei, eu não quis, e eu acho que a gente tem que ter o pé no chão e saber quem a gente é, daquilo que a gente conversou lá no início. Precisa de muitas conexões para, eu não vou dizer gerir a cidade, mas para entender os problemas da cidade. Eu vou ser bem, tu ia se queimar muito. A A gente galera ia, e se você, imagina se tu fosse ali, tu ia se lascar. Não, Porque a galera ia te queimar de todos a gente os... precisa criar casca, e não é só tem de que ter. experiência, não. É de entender também. Vitor, a gente tem um dado aqui, que eu vou traduzir da forma mais acessível possível. Com uma família que nasce na zona norte de Natal, ela demora 9 gerações para ascender a classe média. Irmão, você tem noção do que é isso, cara? Ninguém escolhe o lugar onde nasce. E o cara que nasce na Zona Norte, ele é o filho do filho do filho. 9 gerações. Se nada acontecer, o Covid não pegar, o tráfico não matar, se tudo der certo na vida dessa família, tudo correr bem, ele demora 9 gerações para ascender a classe média. Você sabe quem é que está pensando em como resolver esse problema aqui em Natal? Ninguém, irmão. Ninguém se dedica a fazer isso, ninguém tá preocupado com isso, Zona não. Norte é só na campanha. E, cara, infelizmente, o lugar onde a gente nasce diz muito dos problemas que a gente encontra. E ninguém escolhe onde nasce. A gente é de uma bolha privilegiada, fato. A gente tem a sorte de ter nascido de um lado do rio e é sorte mesmo, porque é um acaso. E isso diz muito dos desafios que a gente vai ter, das conquistas que a gente vai poder e até dos sonhos que a gente pode sonhar. Você imagina que você vai vai conversar com um menino da Zona Norte que tem a mesma idade que eu e você, cara, a gente mora na mesma rua, mas por sorte, mas você vai falar com outro menino da mesma idade da gente, da mesma geração, que nasceu na Zona Norte, o sonho do menino é completamente diferente do nosso. Infelizmente, cara. E alguém precisa pensar esses problemas da nossa sociedade, a nossa geração precisa pensar isso. Tá? E a política é a forma mais... que tem os maiores instrumentos para poder solucionar esses problemas. O maior alcance. Aí teve outros caras que também ficaram de fora, aí Luiz Almir, né? Outros caras que foram bem votados e aí fica na expectativa de na próxima, né? Você tem deputado aí, né? Daqui a um ano. A um ano. Será que teremos um Léo deputado aí, quem sabe? Rapaz, eu não sei. Mais essa bronca aí, né, Léo? Assim, mais essa... Sei. Vai estudar, né? Vai estudar com as possibilidades, vai ver se é o melhor para você, né? E eu acho que a gente... E sua campanha foi muito legal, Léo. Assim, você inovou e vai mais uma vez aqui a minha crítica ao sistema político, né? A Tribunal Superior Eleitoral em fazer essa campanha do jeito que foi, com aglomeração, né? Que vitimou tanta gente por conta dessa aglomeração política. E você já investiu muito no online, né? Sua campanha, você teve lá a doação do Hulk, né? Que todo mundo sabe. Não só dele, tá? Saiu lá no BG. Não só, saiu na Veja, pô. Saiu na Veja. Mas não só dele. Eu vou falar um negócio sobre essa doação. Luciano Huck doou 20 mil reais pra minha campanha. Não paga nem a conta da gráfica, pô. Não paga nem a conta da gráfica de uma campanha eleitoral. Aí criou-se um negócio, eu não recebi só dele, não. Recebi de um monte, recebi de um monte de gente, recebi de Eduardo Mufarrege, recebi de Rodrigo Lombardi, pô, um monte de gente que fomenta a política, a boa política, que doou, graças a Deus. Agora, pode procurar na lista... Todas as doações declaradas, tudo certo. Declarada, não teve nada ilícito, pode procurar nas minhas doações, se teve assim, teve um fornecedor de algum material terceirizado que doou. Não teve. Foi uma campanha totalmente transparente, que eu acho que como deve ser, e do jeito que tem que ser. A gente tem que começar pelo exemplo mesmo. É isso. Eu esqueci o que eu tava falando. Eu vou lhe recapitular. Você tava falando do... Eu não fumo não, viu, galera? Tem edição não, né? O negócio vai tudo pro ar. Você tava falando da campanha online, você tava justificando que o Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu lhe falar... A culpa não é do Tribunal Superior Eleitoral. Infelizmente, a gente tem um sistema... poderia ter o Congresso Nacional, meu amigo. Senhor Rodrigo Maia e senhores deputados federais... Mais uma vez foderam o Brasil. Sempre, irmão. Sempre. A gente tá sendo votado agora, no meio de uma pandemia.
já que você tá falando de política, no meio dessa pandemia, a gente cheio de problema, não tem vacina para todo mundo, a gente não sabe nem quando é que vai terminar esse programa de vacinação. O Brasil sempre foi referência mundial em vacinação. Com certeza, se fosse em qualquer outra época, essa pandemia a gente estaria vendendo vacina para o mundo todo, em vez de estar nessa disputa aí para poder comprar. No meio disso tudo, o nosso Congresso Nacional está votando a PEC da imunidade. Você já ouviu falar nisso? Cara, os caras vão transformar deputados federais em reis e rainhas intocáveis. Vão ser vossas majestades, não vai ser mais vossa excelência, não. Vergonha esse país. E, cara, isso é uma falta de prioridade de tudo. E outra coisa, falta de bom senso. Aí a gente vem pra nossa realidade. Em regime de urgência, né? Temos 8 deputados federais, todo mundo favorável. Teve 2 que não são favoráveis, que é a deputada Natália e o deputado Rafael Mota. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Mas que não são favoráveis porque querem que a PEC da imunidade tenha uma abrangência ainda maior sobre a Lava Jato. Cara, se a gente está falando de acabar com os privilégios, o deputado não pode ser julgado como cidadão comum. Eu e tu, Vitor, se a gente for responder qualquer processo, a gente vai responder como qualquer outra pessoa da nossa sociedade. Agora, se você tivesse um mandato de deputado federal ou eu, o julgamento já era outro. Tipo, a imunidade parlamentar já era outra. Cara, isso está completamente desassociado do anseio da nossa sociedade. E aí você fala, como é que vão mudar isso? Amigo, o ano que vem tem a eleição do deputado federal. Reveja os seus conceitos na hora de votar e pense bem. Léo é federal ou Léo é estadual? Não sei ainda. Não sei. Não sei. Com essa regra eleitoral, uma coisa eu sei, meus votos não vão mais servir, não vai ser mais voto que não serve para nada. Vai ser dentro de uma configuração, e aí eu só vou definir, quando definir as regras eleitorais, aí a gente vai saber onde é que se encaixa. Porque não adianta ter um monte de voto e não construir mandato. Sim, Léo, eu tava falando aqui da tua campanha, eu acho que foi um case, assim, né? Um case, apesar de não ter sido eleito, né? Mas foi um case de sucesso, assim, de como, tanto da parte visual, como se da for parte... copiada, ela é um case de sucesso. Não, foi... Meu irmão, foi muita gente que copiou. A gente postava um negócio, Vitor, assim, 2 dias depois, os caras no interior estavam. Aí o que foi que eu fiz? Trouxe todo mundo pra junto. Eu disse, vem cá que eu vou ajudar vocês. Tem um monte de garotada aí no interior que foi candidato a vereador que copiava as coisas que a gente fazia. A gente montou uma rede aí, uma teia de aranha no estado todo. Lá em Canto, lá em Pau dos Ferros, tem gente que copiou a campanha da gente. E aí saiu fazendo esse ano. Como é que tu pensou assim? Como é que tu estruturou? Hoje temos que atuar de tal forma, temos que fazer isso? Ou assim, você sabia que muita gente ia dar essa focada na online, né? Uhum. E como é que você estruturou para fazer essa campanha na internet? A sua equipe também, né? Que tinha mais gente... Não, tinha uma equipe competentíssima que trabalhou comigo e acompanhou e conseguiu pensar e gerir tudo isso. Era uma campanha de pouco dinheiro. Então, pouco dinheiro você tem que otimizar os gastos, tem que ser bem gasto, bem investido. Eu sabia que a internet era um território que todo mundo ia estar falando. Então a gente ia ter que saber falar e saber a linguagem da internet. Aí teve um formato na pré-campanha que a gente adotou, que era o carro com a divisória de acrílico por conta da pandemia, onde a gente passava pelos as várias nuances de uma cidade como Natal, falando. Tipo, a gente ia falar sobre educação, no carro passou a professora, passou o aluno da escola municipal, passou a diretora da escola, passou o pai de aluno, e nisso tudo a gente conseguia ouvir as pessoas e também falar as nossas ideias para resolver os problemas que aquilo ali estava sendo falado. Essa foi uma forma que a gente encontrou de se adaptar ao momento que a gente está vivendo e ter a linguagem da internet. Depois, quando a gente passou para o período eleitoral de fato, e aí eu fiz, cara, a gente tem um monte de natalense aí que está distante das bolhas das pessoas e a gente precisa quebrar essas bolhas. E aí a gente foi em busca disso, era um desafio. Eu acho que foi exitoso, eu acho que deu tudo certo. Teve alguma coisa, Léo, que você queria fazer na sua campanha que você não fez? Não, não teve. Tudo que a gente planejou, a gente fez. Léo, só continuando, só mais um pouquinho em política, eu lembro... Eu não vou aqui citar para dar uma polêmica. Mas teve uma pessoa aí que fez umas denúncias contra você durante a campanha, que você não foi nem contra você, né? Foi que você apoiou um cara que tinha batido que tinha violentado. Que viagem foi essa aí? Seguinte, um amigo meu... Na rede social ficaram te atacando, ficaram dizendo para de seguir, não vote nele. Não teve uma campanha forte aí contra mim. Tá tudo certo, faz parte. De fato, eu fiz um comentário muito infeliz, Vitor. Eu fui chamado, um amigo meu disse, cara, meu irmão é candidato a vereador em Jandaíra.
você podia ir lá para falar com ele e tal? Eu disse, claro. Quando eu cheguei lá, era um comício. Aí eu já tinha vindo de São Rafael, tipo, a campanha, de fato, eu andei muito no interior, que talvez se fosse uma campanha estadual, eu tivesse numa condição muito melhor do que disputar uma eleição em Natal. E aí, quando eu cheguei em Jandaíra, o prefeito, o candidato a prefeito lá da oposição veio falar comigo, me deu o raio-x do que era aquilo ali, e eu nunca tinha falado num comício. Eu Primeira vez nunca tinha subido num palanque, nunca tinha feito isso. Você emocionou. Me emocionei não, eu acho que Ficou nervoso. eu errei na dosagem. Se você for olhar, Léo, o que foi que você falou? Eu fui falar que a prefeita lá da cidade, ela tinha herdado a prefeitura do pai. E eu adjetivei ela, não foi de um palavrão, eu adjetei de uma característica, que é um julgamento. Léo, isso que você fez... Não, cara, eu acho que eu dosei errado. Só e reconhece o erro. E eu me excedi, reconheço. Mas se você for olhar, e eu não quero usar o erro dos outros para justificar o meu, o comício é muito pior. Das falas que tiveram no negócio Suas desse... falas. As outras falas das outras pessoas Sim. é muito pior, é muito mais agressivo. Recortaram a sua parte para te agredir. Aí não, aí pegaram uma fala minha, de fato teve um peso maior, porque eu sou um cara que sou conhecido lá na cidade, em algumas cidades aqui no estado sou, e isso teve uma repercussão maior. Beleza, isso ficou remoendo e eu não usei minha rede social, nem para responder, nem para nada. Depois disso, a pessoa que você fala é esposa, namorada, sei lá, de um vereador em Natal, ela pegou essa minha fala e usou isso para dizer que eu apoiava um agressor de mulher. Aí eu fiz, agressor de mulher? Não tem nada a ver. Não, cara, aí o que aconteceu é o seguinte, o vereador que eu fui lá no comício, você nem sabia teve disso. uma briga dele com a esposa dele, essa briga repercutiu na rede social e foram dizer que eu apoio um agressor de mulher. Irmão, eu sou completamente... O que eu soube era essa parte aí. Tipo, eu tenho namoradas que atestam a minha história. Eu sou um cara que eu venho de um lar da minha avó, da minha mãe, onde a mulher tem um protagonismo da minha família de uma forma sem igual. E eu respeito e valorizo demais isso. Isso foi de uma... Covardia, talvez, digamos assim, né? Cara, me falta até isso. Foi baixo, né? Foi, cara. Não foi legal. Não foi legal. Foi um momento de crise na minha campanha. Assim, de fato, eu parei naquele momento ali, fiquei respirando e disse... Enfim, vamos passar por isso também. E quem me conhece de verdade sabe a minha história, sabe o percurso que a gente fez para estar até aqui, sabe o quanto eu tentei, na minha trajetória, ser generoso, inclusive com quem está agora me acusando de forma injusta. Na política, né, Léo? Algumas pessoas fazem de tudo para conseguir voto, né? Para conseguir desqualificar aquela pessoa, para que quem ela apoia seja enaltecido, né? Foi o que aconteceu, né? Só que para mim não vale a pena isso. Tipo, é o tipo de preço que eu não quero pagar na política. É ter que fazer esse tipo de coisa para poder ter isso. Mas, irmão, tá tudo certo. Passou, inclusive eu já entreguei a Deus, já perdoei, tá tudo certo. Vamos bola para frente. E foi um momento de aprendizado também, fato. Aprendi muito e pude também entender a quantidade de amigos que eu tenho. Muita gente que deu força também, né? Cara? De ligação que eu recebi, de gente que veio e disse, cara, eu sei o que tá acontecendo, eu sei qual é a intenção e eu tô com você, irmão, e não abro e, tipo, sem me perguntar nada, sabe? Tipo, tô com você e tamo junto. E é isso que valeu o aprendizado. E se eu achar que eu ia passar num período de exposição desse, num ambiente contaminado como a política, e ia passar disso ileso, era a pretensão, mas eu sabia que isso ia, cedo ou tarde, ia ocorrer, então tá tudo certo. A política mexe com o pior das pessoas também, né, cara? A gente vê cada pessoa fazendo algumas coisas por política que é desse tipo aí pra baixo, né? Tipo, você vê no interior lá, o negócio do jingle lá que fizeram com o cara Sim. lá, viralizou em todo canto. Como é que e é tal. o nome do... Paulo Barreto. Meu irmão, o negócio do jingle de Paulo Barreto. Ele que perdeu? Óbvio. Óbvio. O jingle do Paulo Barreto. Outro, a campanha em Recife, irmão, dos dois primos disputando a prefeitura. Enfim, é o tipo da coisa que eu não quero. Esse Paulo Barreto aí pode ser que né, deram uma exagerada, mas também ele não era
Floxigênio não, Não né? sei, cara. Eu não sei. Você conhece o cara? Eu não conheço. Porra, não é possível, Eu velho. disse, cara, eu não sei. Enfim, a pessoa que viu, que só assistiu o vídeo que você citou aqui na minha campanha, deve olhar e dizer, cara, esse Léo não é Floxigênio, não. Esse Léo tem que ser preso. Esse Léo tem que ser preso, ele apoia agressores de mulher. Imagina, velho, até que ponto vai. É atingir meio baixo. E é aí muito- que tá, sem né? sem prova nenhuma, né? Sem... E eu acho que não vale o que não na política, e isso aí fica até o conselho pra quem, gente comum que quer entrar na política, e eu super apoio gente comum entre, não vale a pena descer pro ringue, tá? Quando lhe buscarem pro ringue, venha pra cá, não vale, deixa a baixaria sozinho lá, não vale a pena descer. Léo, e aí vamos deixar um pouquinho... A pauta desceu, né, irmão? É. Ficou tenso, Aqui denso. você gosta de política, eu também... Eu não vou dizer assim que eu sou um cara... Mas assim, eu gosto de acompanhar, eu gosto de ficar antenado, né? Acho que a gente não pode ser alienado, não pode ser omisso à política. A gente tem que entender, a gente tem que ter a nossa opinião e, acima de tudo, criticar. Porque se eles estão ali porque foram eleitos por nós, né? Verdade. Temos que fiscalizar, temos que ficar de olho e cobrar, né? Léo, aí além do rolê, eu tinha visto também que você tinha coordenado a parte de comunicação. Tá me ouvindo legal aí que eu derrubei o microfone? Você tá lá naquela parte da comunicação da Do- escola? Não, do- do era contemporâneo, né? Cara, não, Não, Foi a- antes do Roléu, isso. Foi, eu não é coordenando a comunicação, Redes sociais, como é que era? eu fui garoto propaganda mesmo. Sim, foi uma ação... É uma ação, usaram a imagem do Léo pra Sim. falar sobre educação. Ah, tá. Então você já não tá mais... Foi só uma ação de marketing lá, Isso, né? foi uma ação, exato, Sim, ação sim. de comunicação. E Léo, aí eu lembro lá no Rota, né? Em que vinha aqui uns Caio Castro, não sei o quê, né? Os caras... Como é que tá o Caio, hein? Tem falado... Rapaz, tá bem, casado, né? É. Casou, velho. Sim, com graça, né? Tá casado, tá com a aliança zona no dedo. É, Tiveram por aqui, ninguém foi, mas aí foram pra Fernando de Noronha, Sim, aqui sim. do lado e tal. Estão casados, tão bem, graças a Deus. E pro Roléu, hein, cara? Já que não tem mais a Globo lá, não sei o quê. Mas só que tem um negócio... Vai trazer cara conhecido O Caio também? não é contratado da Globo. Ah, mas ele era na época. Na época, não era. Não é. E, inclusive, todo mundo acha que as vindas de Caio Castro pra gravar o Rota Inter TV comigo tem alguma relação com a afiliada. Nada. Tem nada a ver. Zero. Era A relação Léo. relação Léo. E Eles ele... conheciam já de outras paradas, de outros Exato. tempos, né? E aí o Caio não é contratado da Globo, não. Mas, de todo jeito, vou até falar um negócio de primeira mão. Parece que vão Então vir... pode ter Caio no Roléu. Vai ter. Eita, Vai ter. primeira mão. Olha. Mais um furo. Já Vai tem ter. uns 4, 5 furos aqui. no nosso programa. Tudo indica que vai ser gravada aquela novela que tá passando aí, Gênesis, Da Record. da Record. Vai ser gravada aqui em Natal, umas cenas por conta das dunas e tal. O governo do estado tá articulando isso aí. E aí eu tenho 3 colegas meus que são o elenco da novela. Miguel Coelho, uma galera aí. Se essa galera for vir, provavelmente vai rolar uns episódios aí do Roléu. Massa com essa turma aí que tá... A novela aí em São Paulo e no Rio bate a Globo no horário, pô. Isso é incrível pra Record. Muito massa mesmo. Então pode ter esses artistas aí também no Roléu. No né? Roléu. E o Roléu tá no YouTube também, tá? A melhor versão dele tá lá, dá uma olhada. Tá bombando, graças a Ah, Deus. no YouTube ainda é maior? Como é que é? É maior, tem mais coisas e no YouTube a gente, como aqui a gente não tem um Peoplemeter, né? A gente consegue mensurar lá, tá bombando os vídeos, cara. Muito bom mesmo, graças a Deus. Ô Léo, uma pergunta que eu sempre quis fazer na época do Rota e... Eu lembro que o Rota e o Roléu, vocês... Rio Grande do Norte, tem até a tatuagem aí aí do Rio Grande do Norte. E aí, na minha humilde opinião, chega uma hora que, pô, já foi em todos os lugares, não sei o quê. Você vai em outros lugares também? Você vai em outras cidades fora do Rio Grande do Norte? Você tem esse projeto também? Em mostrar um pouco do... Ou tem que ser isso? Ou tem que ser Rio Grande do Norte? Tem que ser sempre... Eu acho que não tem fórmula pronta, sabe, Vitor? Não tem. Óbvio, eu tenho um compromisso com o meu estado, fato, é uma empatia muito grande com o que eu tenho com a região. Mas, por exemplo, a Record deu uma sondada já, num período pós-pandemia, se a gente tinha interesse de circular por outras praças e também mostrar isso aí. Uhum. Já veio um formato também para um canal fechado da Globosat, para a gente fazer um nordestino pelo país, mostrando isso no Brasil todo.
Eu cheguei a gravar lá atrás, Sérgio até gravou comigo que tá aqui, um piloto que antecedeu o Rota Inter TV de um programa que ia ser um programa de esporte, com aventura e tal, viajando o Brasil todo. Essa ideia. O problema é que a gente hoje está num impedimento sanitário, né? Sim, Pra sim, gente viajar aqui pro interior já é um protocolo maior do mundo. Tipo, se alguém da minha equipe bota um sintoma, a gente para tudo, isola todo mundo, vamos fazer o teste, espera meia hora para ter o resultado, o swab, que tem um swab rápido agora, não sei se você sabe. Aquele do Cotonete. Não. Aí você faz lá, em meia hora ele vai no acusa. cérebro e volta. Meu irmão, é horrível. É. E aí, tipo, a gente hoje viaja nessa tensão. Imagina só. Imagina isso fora do estado, não dá. Então hoje tem essa limitação sanitária, a gente tem que estar sempre por aqui. Falando do Covid, tu teve, né, Léo? Ficou bem derrubado, né? Meu irmão, é porque Mais do que esperava. eu tenho asma, né? E eu tenho algumas comorbidades. Eu tenho asma e tive um derrame pleural há muito tempo atrás. Então, quando essa bexiga veio, eu passei por uma campanha política, eu não tive. Já estava fraco. Meu pai e minha mãe tiveram Covid, meu pai foi pro oxigênio, tirava o oxigênio dele, levava comida, tudo, e eu não peguei. E aí eu disse, cara, eu acho que o meu tipo sanguíneo não vai pegar, porque a campanha política eu não peguei, agora eu não... Enfim, aí quando... Essa desgraça aparece quando o cara menos... Eu também achava que... Eu sou tão maníaco que eu ando, além da máscara que eu tirei pra gente gravar aqui, eu ando com álcool em spray, tipo, eu vou abrir uma maçaneta, eu passo o álcool pra poder abrir. Então, eu criei o meu protocolo pra não me contaminar. Mas, infelizmente, me contaminei. Alguém não teve o cuidado, não sabia que estava doente, foi pra rua e eu peguei essa doença. E aí, cara, com 8 dias, eu vivi um pesadelo, porque minha saturação baixou muito. Minha febre era altíssima, eu tinha calafrio e eu suava, velho, que molhava a cama. Chegou aí pro hospital? Eu fui pro hospital depois, já pra poder... Quando eu vi a gravidade do que isso podia se tornar, quando eu senti o peito doer, eu disse, não, isso pode virar uma bola de neve. Quando cheguei no hospital, eu levei uma bronca da médica. Minha saturação deu 92. Tipo, era pra eu ter ido há muito tempo. Como é que você faz isso e tal, não sei o quê? Eu levei aquela bronca. Porque eu vi o sistema colapsado, eu disse, cara, eu consigo aguentar aqui, não precisa eu ir. Mas não, a dica da médica, a orientação médica é, cara, a saturação baixou, vai pro hospital. Se tá com febre, se não tá, não importa, vai pro hospital. Ah, o hospital tá lotado, tá com a fila enorme, vai pro hospital. A saturação baixou, tem que ir pra lá. Né? Exato, eu corri o risco, eu podia ter, de fato, ficado muito grave, talvez nem ter conseguido acesso por conta que eu esperei muito. Mas graças a Deus passei, me recuperei, tô 100%. Daqui a pouco tô no CrossFit. Léo, qual o teu grande sonho ainda aí, não? Tu é um cara que a gente já acompanha, já te conheço há muito tempo, já fez várias coisas. O que é que você gostaria de realizar? O que é que você gostaria de... Porque tem muitas possibilidades, né? E tem muitos sonhos também. Eu queria que você fosse mais específico na pergunta. Ah, assim... Em relação tanto quanto na TV, em projetos, em relação à política, né? O que é que tu planeja aí para o futuro aí? O que é que a gente pode esperar do Léo aí? Para a TV eu queria ter a oportunidade de comunicar para mais gente. Isso para um comunicador, o alcance é fundamental, é algo que instiga mesmo. E eu comunicar para mais gente é um sonho que eu tenho desde lá de trás, desde quando começou o Rota. Fato. E na política, eu sonho mesmo da gente poder um dia dizer, pô, a gente tem a melhor educação do Brasil. A gente no Rio Grande do Norte tem a melhor educação do Brasil. Nesse período de preparação, eu tive a oportunidade de ir a Sobral, onde tem um dos melhores índices do país. Ciro Gomes fala sempre. Sobral realmente é algo fora da curva que a gente tem que beber na fonte. Mas tive a oportunidade também de conhecer a Coreia do Sul, onde de fato tem a melhor educação do mundo. Foi lá na Coreia do Sul? Cara, um caldeirão. Eita, meu microfone. Onde de fato tem a melhor... Você come cachorro mesmo lá? Não sei não, cara. Um negócio de comer cachorro, que conversa... Eu já ouvi falar dessa... Não, menino, que tu tá doido? Pô, na Coreia do Sul eles comem cachorro. Que conversa é essa? Na Coreia do Sul tem costura na sala de aula. Você tem noção? Cara, é muito massa. Muito massa. O modelo... Só pra você ter ideia, Vitor, na Coreia do Sul, o ministro da educação ele é votado. Ele é eleito. É um cargo técnico que é eleito. Não é uma votada do primeiro-ministro lá que escolhe... Mas eu vou botar um militar aqui nessa porra, né? Assim, não vai. É eleito. Aqui no Brasil. Não, cara, aqui no Brasil... Ai, irmão. E se for falar de índices aí, que a gente tem um desafio imenso pela frente.
A gente vai, no pós tudo isso, a gente vai lutar para poder voltar alguns anos à E frente. agora, Léo, eu fico aqui imaginando. Imaginei a minha cabeça. Esse homem sendo prefeito ou então vereador. Meu amigo e minha amiga, agora eu vou dizer. Eu vou dizer para vocês aqui é que Léo não fala não dá pra falar pá, né? Eu vou dizer para vocês aqui o seguinte. Essa lei que eu estou aqui, ó, foi promulgada hoje. Eu vou achar que esse não tá no programa, pô. Mas é isso mesmo. Vai ser por aí mesmo. Léo Souza, Irmão, obrigado, irmão. Obrigado, fica com Deus, tá? Deus abençoe, melhoras aí Amém. da Covid. Torcer por você. Outras vezes você será convidado para participar aqui. E quem sabe outros projetos aí a gente Se Deus quiser. gente Você tá, trabalha junto aí. tá convidado a gente fazer um roléu, tá? Pronto, então vamos ver se Leva Vitor pro Fale interior. lá com do estado. Priscila lá, fale com Micala lá, né? Tá super. Priscila de Souza, viu? Um sábado só, tá? Tá super aceito. Aí eu me comprometo em alguma coisa vai lá lá na TV depois, Ponta né? Negra. Tá tudo certo. Tudo aqui, tá tudo em casa. Tudo em casa. Tamo Galera, junto. Léo Souza aqui no nosso Fala Tu, um oferecimento do Premium Express. Também tá aqui com a gente, Pode Crer Açaí, Construa Ideias. Praia Filmes HD. Valeu!